Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 22. Capítulo 126. Conversando com Scott. Quando o horário lá fora chegou às 7 da manhã, Jacob deixou Serendel e seguiu para a ala de hóspedes da mansão. Ele encontrou o quarto de Scott e estava prestes a entrar sem bater, mas então lembrou que precisava da permissão de Scott antes de perseguir sua mãe. Decidindo ser legal, ou pelo menos mais legal, ele bateu. Mas ele ainda não era tão legal assim. Ele fez a batida do Sheldon. Toque, toque, toque. Scott. Toque, toque, toque. Scott. Toque, toque, toque. Scott. Alguns momentos depois, um Scott sonolento abriu a porta, com o cabelo espetado em todas as direções. O que você quer tão cedo de manhã? Ele murmurou, esfregando os olhos. Precisamos conversar, disse Jacob, entrando e fechando a porta atrás de si. O que está acontecendo? Jacob não fez rodeios. Eu vou atrás da sua mãe. E não estou brincando desta vez. A sonolência de Scott desapareceu instantaneamente, substituída por um choque de olhos arregalados. O quê? Qual é, cara? Você não pode fazer. Escute. Jacob o interrompeu, levantando uma mão. Ela esteve a centímetros de ser morta pelo cão negro ontem. E agora Gerard e os caçadores Zima estão na cidade. Eles descobrirão o que você é e que você é meu amigo. Eles irão atrás de você, seja para matá-lo ou para controlá-lo. E a maneira mais fácil de chegar até você é através da sua mãe humana. Scott abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. A memória do corredor do hospital, o frio rastejante e o terror no rosto de sua mãe ainda estavam frescos. Jacob aproveitou sua vantagem, seu tom sincero. Eu posso protegê-la. Posso torná-la forte, forte o suficiente para proteger você e a si mesma. Posso dar a ela a habilidade de se teletransportar para um lugar perfeitamente seguro para escapar de qualquer perigo. E posso dar a ela uma vida sem lutar com contas ou turnos duplos. Ele encarou os olhos de Scott diretamente. Scott, ela trabalhou até a exaustão por você. Ela merece ser feliz e valorizada. É hora de ela aproveitar a vida. Prometo, nunca, jamais a farei triste. Mas você já tem 3 namoradas, protestou Scott. Não namoradas, corrigiu Jacob. Alison, Lydia e Malia são minhas esposas. Os olhos de Scott se arregalaram. Esposas? Quando você se casou com elas? No momento em que concordaram em estar comigo, tornaram-se minhas esposas para a vida toda. Temos uma conexão sobrenatural mais profunda do que o amor, e não podemos ferir uns aos outros. E mesmo que eu já tenha 3 esposas, você não precisa se preocupar com Melissa. Como eu disse, farei de tudo para fazê-la feliz. Diga-me, você já viu Alison ou as outras tristes? Scott suspirou. Não. Então, o que você acha? Eu não gosto da ideia do meu amigo e da minha mãe estarem juntos, disse Scott, com a voz tensa. Mas ela poderia ter morrido ontem. O horror do quase acidente finalmente o atingiu completamente. Exatamente, disse Jacob. E não será a última ameaça. Este mundo em que estamos não está ficando mais seguro. Está ficando mais perigoso. Você não pode apenas me fazer um favor e ajudá-la a ficar forte sem estar com ela? Eu poderia, admitiu Jacob. Mas tudo que eu poderia dar a ela é a poção que dei ao Stiles. Eu também sou egoísta, Scott. Se você quer que ela seja tão forte quanto Alison e as outras, então ela tem que ser minha esposa. Scott passou a mão pelo cabelo, soltando um suspiro longo e cansado. Ele andou pelo quarto uma vez antes de parar. O que a mamãe disse sobre tudo isso? Eu não sei. Ainda não falei com ela, disse Jacob. Eu queria falar com você primeiro. Se você disser não, então não irei atrás dela. Eu prometo. Essa admissão pareceu inclinar a balança. Scott olhou para Jacob, realmente olhou para ele. Não apenas como seu amigo, mas como o dragão impossivelmente poderoso que ele viu lutando contra o Yeti naquela noite. Ele sabia que Jacob não precisava pedir sua permissão. Ele poderia simplesmente ir atrás de Melissa e não haveria nada que Scott pudesse fazer a respeito. Mas Jacob estava pedindo séria e diretamente, por mais que de forma brusca. Ele se lembrou da preocupação genuína que Jacob demonstrou por Melissa quando chegou ao hospital ontem, como ela se iluminou no momento em que ele chegou e o jeito que ela olhava para ele quando pensava que ninguém estava vendo. Ele sabia que ela tinha sentimentos por Jacob, sentimentos que ela enterrava por causa da diferença de idade e da amizade dele com Scott. Como um lobisomem, ele podia sentir a alegria dela durante as visitas de Jacob tão claramente quanto sentia a tristeza silenciosa sob seus sorrisos em casa. Uma tristeza que ele agora percebia que ela carregava há algum tempo. Após um longo momento, Scott suspirou novamente. Tudo bem. Fale com ela. Se ela concordar em ficar com você, então eu acho que não tem um problema com isso. Ele apontou um dedo para Jacob, seus olhos brilhando em amarelo por uma fração de segundo. Mas trate-a bem. Faça-a feliz. Ou teremos um problema, não importa o quão forte você seja. Um sorriso de lado de alívio tocou os lábios de Jacob. Ele deu um tapinha no ombro de Scott. Obrigado, filho. Os olhos de Scott brilharam imediatamente em um amarelo feroz, e um rosnado baixo e de aviso ecoou em seu peito. Não exagere. Jacob riu. Cedo demais. Foi mal. Ele caminhou até a porta, então parou e voltou, um raro toque de nervosismo em sua voz. Estou de repente me sentindo nervoso. O que você acha? Ela concordaria em ficar com Sammy daqui, ou eu vou mudar de ideia, Scott rosnou, interrompendo. Jacob sabiamente decidiu não abusar da sorte. Ele levantou as mãos em rendição.
tudo bem, estou indo embora. Ele abriu a porta, suspirou e murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Todo mundo diz que é difícil se conectar com enteados no começo. Acho que eles estavam certos. Scott chutou com força, fazendo Jacob atravessar a porta do quarto oposto. Scott fechou sua própria porta e voltou para a cama. Ele se deitou, a raiva já desaparecendo em um sorriso de lado. Essa foi a primeira vez que consegui um acerto sólido naquele idiota desde que o conheço. Isso foi satisfatório. Ele bocejou e puxou as cobertas. Quanto a ele estar com a mamãe, ela não conseguiria encontrar um homem melhor, eu acho. Sei que ele cuidará dela. Viu quão bom ele é com Lydia e as outras. Ele até tem medo delas às vezes. Com isso, Scott voltou a dormir, finalmente deixando de lado o pensamento de Jacob e sua mãe. Jacob se viu estatelado dentro do quarto de Stiles. Stiles, que estava dormindo de lado com a cabeça pendurada para fora da beira da cama, estava beijando o ar e murmurando algo sobre Erika. Assustado, ele se sentou em pânico. Eu não estava fazendo nada. Então ele viu Jacob no chão. Jacob, o que está acontecendo? Jacob se levantou, limpando a poeira de si. Nada. Volte a dormir. Stiles deu de ombros. Tudo bem. Ele caiu de volta na cama, abraçou um travesseiro e estava dormindo novamente em segundos. Jacob balançou a cabeça e saiu do quarto. Ele caminhou pelo corredor até o quarto de hóspedes onde Melissa estava hospedada, respirou fundo para se acalmar e bateu suavemente. Um momento depois, a porta se abriu. Melissa já estava acordada, vinda de um banho. Ela usava um moletom confortável e as calças de moletom que Allison havia deixado para ela, seu cabelo ainda úmido. Jacob, ela disse, um sorriso caloroso e levemente curioso em seu rosto. Bom dia. Bom dia, Melissa, Jacob respondeu. Qual foi aquele barulho agora há pouco? Ela perguntou. Nada, apenas Stiles caindo da cama. Sério? Aquilo foi muito alto. Mas pensando bem, ele cai da cama com frequência quando passa a noite na minha casa. Jacob disse. Você tem um minuto? Eu estava esperando que pudéssemos dar uma caminhada. Há algo importante sobre o que preciso falar com você. Você parece sério, Melissa notou. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Os dois deixaram a mansão e encontraram Kate sentada do lado de fora no gazebo. Ela caminhou até eles. Jacob, Allison está acordada? Quero falar com ela. Sim, deixe-me chamá-la, disse Jacob. Ele enviou uma rápida mensagem telepática para Allison, depois estudou a expressão triste de Kate. Você ainda está pensando no Gerard? Kate suspirou. Não, embora eu estivesse com o coração partido depois de vê-lo ontem, sempre soube que ele é um monstro. Já segui em frente. Então, o que há com essa cara triste? Beacon Hills está perigosa demais para mim ultimamente, admitiu Kate. Não quero incomodar você e Allison, então decidi ir embora por um tempo, fazer uma pequena pausa do sobrenatural. Só estou um pouco triste por deixar a Allison. Allison, que tinha acabado de se teletransportar de Serendel para a mansão, saiu a tempo de ouvi-la. Depois de abraçar Kate, ela disse, você vai mesmo embora? Sim, querida. Preciso viajar um pouco para clarear minha cabeça. Fui peão de Gerard desde que me tornei uma caçadora. Preciso lembrar quem eu sou. Quando você vai embora? Allison perguntou. Hoje, eu só estava esperando para falar com você no café da manhã e depois seguir em frente. Mas e se Gerard descobrir? Ele tem tantas conexões e definitivamente tentará matar você. Eu ficarei bem, Kate a garantiu. Allison balançou a cabeça. Cogman e eu vamos levar você ao aeroporto e ficar com você até você entrar no avião. Ela olhou para Jacob. Jay, você pode dar a ela um dos telefones e as máscaras de nanotecnologia que Cogman fez, por favor? Claro, Jacob disse. Ele retirou um telefone, uma máscara de nanotecnologia e uma banda vocal de nanotecnologia de sua dimensão de bolso e os entregou a Allison. Explique a ela como funcionam. Obrigada, Allison disse. Tudo bem, adeus Kate, Jacob disse, virando-se para sair com Melissa. Espere, Kate chamou. Você não vai me dar um abraço? Jacob olhou para ela por alguns segundos antes de dar de ombros. Por que não? Ele caminhou até lá e deu um abraço nela. Kate envolveu seus braços em volta dele. Obrigada por tudo. Cuide da minha preciosa princesa. Então suas mãos deslizaram para baixo e beliscaram a bunda dele. Sentirei muito a sua falta, bonitão. Allison observou enquanto o abraço durava um pouco demais. E ela definitivamente viu Jacob cheirar o cabelo de Kate e deixar uma de suas mãos deslizar para baixo para apertar a bunda de Kate. Ela deu um passo à frente com raiva e o separou à força. Isso já chega. Ela olhou para Jacob que tossiu sem jeito. Eu estava apenas sendo educado. Educado, uma ova. Allison disparou. Some daqui, seu pervertido. Ela se virou para Kate, que estava rindo. E você, vadia, estou levando você para o aeroporto agora mesmo. Kate fez bequinho. Pelo menos posso tomar café da manhã. Não, por favor. Allison cedeu. Tudo bem. Ela lançou outro olhar fulminante para Jacob, que ainda estava babando por Kate. O que você ainda está fazendo aqui? Você não precisa falar com a Melissa? Jacob tossiu novamente. Sim, preciso falar com a Melissa. Até logo, querida. Allison deu a ele um sorriso maligno. Sim, até logo, querido. Jacob viu o olhar e reconsiderou. Pensando bem, talvez eu não volte para casa por alguns dias. Se você não voltar para casa hoje, Allison disse docemente, então nem volte. Com isso, ela arrastou Kate, que ainda estava rindo, de volta para dentro da mansão. Jacob suspirou. Melissa, vamos. Melissa sorriu enquanto seguia. Você está em apuros com sua esposinha? Sim, e muito, Jacob admitiu. E não é só ela. Ela contará para Lydia e Amalia também, e elas vão se juntar contra mim só por diversão. Então, até mesmo alguém tão poderoso quanto você tem medo da sua esposa, ou devo dizer esposas? Sim, elas são aterrorizantes quando estão bravas. Elas batem em você? Quem me dera.
Pelo menos isso seria uma punição rápida, e eu não sentiria nada, mesmo que usassem toda a sua força. Então, como elas te punem? Jacob suspirou. Elas me fazem ir às compras com elas, ou assistir animes ou filmes de romance chatos. Elas cozinham uma refeição para mim, mas usam algumas artes culinárias das trevas para criar algo com cheiro repugnante e me fazem comer enquanto as elogio. Ou reorganizam minha coleção de Hot Wheels. Eu odeio isso. Ou pior ainda, me fazem ter uma conversa de garotas com elas. Oh, o horror. Melissa riu. Por que você tem medo de uma conversa de garotas? Porque eu nunca consigo me concentrar durante uma. No momento em que começam a falar sobre roupas, joias ou outras coisas de menina, meu cérebro simplesmente flutua para outro lugar ou eu cochilo. Juro que tento, mas meu cérebro simplesmente não quer ouvir. Ele riu. Às vezes meu cérebro até se transforma em um homem musculoso, e eu começo a lutar contra ele com todas as minhas forças só para que eu possa ouvir as garotas. Mas sempre perco. Melissa estava achando graça. Sempre? Jacob assentiu. Sempre. Ele é muito poderoso e pode usar alguns truques de ilusão fortes para me prender, ou me fazer perguntas estúpidas como: qual é a minha música para sair andando de uma explosão? Ou se o sofá fosse uma pessoa, seríamos amigos. Então começo a imaginar o sofá como uma mulher, sempre uma mulher rechonchuda e gentil se for um sofá, ou uma mulher alta e má se for uma cadeira. Não sei por quê. Melissa riu. Você tem uma imaginação fértil. Jacob coçou a parte de trás da cabeça. Enfim. Quando estou lutando na minha cabeça, ou preso em uma ilusão, ou tentando responder a alguma pergunta que muda o mundo, as garotas me trazem de volta à realidade e me perguntam o que acabaram de dizer. E se eu não sei o que sempre acontece, elas começam a dizer que eu não as amo mais, e eu tenho que convencê-las, droga. O quê? Melissa perguntou. Ai, nada, Jacob disse rapidamente pensando, cara, essa foi por pouco. Quase contei a ela que quando me distraio, eu as convenço flertando e as cobrindo de elogios. Se ela decidir ficar comigo e aprender meu truque, ela nunca cairá nessa. Eu realmente preciso aprender a fechar a boca. A propósito, aquele abraço com a Kate foi bom, e ela não pareceu se importar que eu peguei na bunda dela. Mas ela começou. Devo ir atrás dela. Melissa o cutucou. Ele saiu de seus pensamentos e olhou para ela. Você ficou perdido em pensamentos por um momento, ela disse. Que pergunta que muda o mundo você estava respondendo desta vez? Nada, Jacob respondeu mudando rapidamente de assunto. A propósito, você quer voar? Voar? Jacob se aproximou dela. Sim, vamos voar um pouco antes da nossa conversa. Ele a abraçou. Você está pronta? O coração de Melissa começou a bater forte no momento em que ele envolveu seus braços ao redor dela. Por que eu fiquei tão animada quando ele me abraçou? Controle-se, Melissa. Ele é amigo do seu filho. Ela pensou. Em voz alta, ela disse, ok, estou pronta. Jacob usou sua telecinese para elevar os dois ao ar. Eles subiram acima da reserva de Beacon Hills, depois subiram mais alto até estarem voando acima das nuvens. Ele usou sua habilidade de fogo para manter Melissa aquecida em seus braços. Melissa ficou com medo no início, mas logo começou a aproveitar a sensação e a vista de tirar o fôlego. Depois de um tempo, ela olhou para o rosto de Jacob, tão perto do seu, e disse, então, sobre o que você queria conversar comigo? Capítulo 127. A resposta de Melissa. Eles pairavam acima das nuvens, envoltos em um silêncio quebrado apenas pelo sussurro do vento. Melissa estava segura nos braços de Jacob, com seu coração batendo em um ritmo nervoso. Ela olhou para ele e finalmente perguntou, então, sobre o que você queria conversar comigo? Você sabe por que eu visito você, não sabe? Jacob perguntou gentilmente. Melissa olhou para o mar sem fim de branco abaixo. Sim, eu não sou estúpida. Eu sei o que você realmente quer. Ela suspirou. Foi minha culpa. Eu deveria ter dito algo quando notei pela primeira vez. Mas, eu gostava que alguém gostasse de mim, e eu gostava de passar tempo com você. Então eu nunca impedi você de me visitar. Mas nós não podemos ficar juntos. Jacob apertou o abraço levemente. Por que nós não podemos ficar juntos? Ela balançou a cabeça, ainda olhando para baixo. Você é jovem demais. E você é amigo do Scott. É, errado. Eu já conversei com o Scott. Isso a fez olhar para cima rapidamente. O quê? Eu perguntei a ele. Ele disse que se você decidisse ficar comigo, ele não teria problemas com isso. Melissa o encarou, procurando por desonestidade. Ela não encontrou nada. Ele realmente disse isso. Disse, ele ama você, Melissa. Ele quer que você seja feliz. Ela desviou o olhar novamente, mas a tensão em seus ombros diminuiu ligeiramente. Por que eu, Jacob? Por que você gosta de mim? Eu sou velha. Ele sorriu. Você é linda, gentil e uma boa mulher, uma das melhores que já conheci. Ele se inclinou um pouco mais, seu hálito quente contra a têmpora dela. E não se preocupe com a diferença de idade. Eu posso ajudar você a parecer ter 20 anos novamente. E permanecer assim por centenas de anos. Talvez milhares. Sério? A palavra escapou dela em um sussurro, misturada com um deslumbramento hesitante. Sério. Ela ficou em silêncio novamente, com as sobrancelhas franzidas em conflito. Eu não sei, Jacob. Você tem 16 anos. Quem se importa com isso? Não é como se você estivesse se aproveitando de mim ou tentando me seduzir. Eu sou quem quer você. Então não se preocupe com nada. E se você quiser, quando sairmos para um encontro, eu posso mudar minha aparência para parecer mais velho, ou ajudar você a mudar a sua para parecer mais jovem. Até que eu a torne permanentemente e verdadeiramente mais jovem. A voz dele suavizou. Então diga-me como você realmente se sente, Melissa. Um rubor suave tocou suas bochechas. Eu não vou mentir. Eu não consegui parar de pensar em você desde a primeira noite em que nos conhecemos. Eu gosto de você, e até tive alguns sonhos selvagens. Ela limpou a garganta, desconcertada.
De qualquer forma, ainda não parece certo. E você já tem 3 namoradas. Elas não são minhas namoradas, Jacob corrigiu. Alison, Lydia e Malia são minhas esposas. No momento em que uma mulher escolhe ficar comigo, nós estamos juntos para a vida toda. Estamos conectados por algo mais profundo do que o amor. E nós não podemos ferir um ao outro. Melissa olhou para o rosto dele, seu olhar traçando a linha forte de seu maxilar, a intensidade em seus olhos. Ela queria estar com ele. Ela queria dizer sim, mas ainda assim, ela hesitou desviando o olhar mais uma vez. Gentilmente, Jacob estendeu a mão e virou o rosto dela de volta para o seu com um dedo sob o queixo. Seus olhos prenderam os dela. Eu sei que é difícil para você aceitar me compartilhar com outras mulheres. Esse é meu único defeito, eu juro. Mas deixe-me mostrar o que eu sou. Deixe-me mostrar o quanto posso tornar sua vida feliz, o quão mágica ela pode ser. Você entenderá que meu único defeito não é algo grande comparado ao que posso oferecer às mulheres que amo. Melissa vasculhou os olhos dele por um longo momento, com o coração batendo forte. Finalmente, ela deu um pequeno aceno. Tudo bem, mostre-me. Um sorriso brilhante e triunfante se espalhou pelo rosto de Jacob. Esteja preparada para ter sua mente explodida. No instante seguinte, as nuvens desapareceram. O céu, a terra distante, o ar frio, tudo foi substituído por uma luz dourada e quente e pelo perfume de flores desabrochando. Eles ainda estavam flutuando no ar, mas agora estavam observando uma ilha tão de tirar o fôlego que parecia ter sido arrancada das páginas de um conto de fadas. Abaixo deles, estendia-se um belo palácio branco do tamanho de uma pequena cidade. Vastos e deslumbrantes jardins cheios de flores de todas as cores imagináveis. Um enorme lago, calmo como um espelho, refletia o céu. Estendendo-se à distância, havia pomares cheios de árvores frutíferas, campos de vegetais vibrantes, florestas densas e com aparência antiga, e montanhas majestosas emoldurando o horizonte. Melissa arquejou com a mão voando para a boca. Ela respirou fundo, de forma trêmula. Que lugar é este? É tão lindo. E o ar? Parece a primeira vez que realmente respiro. Esta é Serendel, Jacob disse, uma ilha extradimensional que pertence a mim. Somente eu, minhas esposas e as pessoas que eu permitir podem acessar. Nós podemos nos teletransportar para cada mundo exterior a qualquer momento. 1 hora lá fora são 5 horas aqui dentro. É um lugar seguro. Um paraíso para minha família e amigos. Onde você conseguiu um lugar como este? Melissa respirou, seus olhos ainda percorrendo a paisagem impossível. Eu herdei dos meus ancestrais. As pessoas herdam ouro, ou fazendas, ou castelos antigos, Melissa disse, balançando a cabeça lentamente. Eu nunca ouvi falar de ninguém herdando isso, nem mesmo em fantasias. Ela voltou seu olhar impressionado para ele. Que tipo de criatura você é, Jacob? Ele sorriu, um brilho de empolgação em seus olhos. Deixe-me mostrar. Em um piscar de olhos, eles estavam em outro lugar, uma planície ampla e aberta, longe do palácio. Ele a colocou gentilmente no gramado macio e exuberante. Fique aqui e dê uma olhada em quão magnífico seu futuro marido é. Melissa revirou os olhos. Eu ainda não disse sim. Jacob sorriu de lado e piscou para ela. Você vai dizer. Ele caminhou uma curta distância, então virou-se para encará-la. Sob os olhos atentos e expectantes de Melissa, Jacob começou a mudar. Seu corpo expandiu-se e foi remodelado. Ele cresceu, e cresceu, e cresceu, até que diante dela não estava um homem, mas um dragão magnífico e aterrorizante. Ele tinha 7 metros de altura na altura dos ombros, uma criatura de músculos elegantes e poderosos cobertos por escamas negras cintilantes que absorviam a luz. Asas enormes, coriáceas e fortes, estavam dobradas contra suas costas. Sua cabeça era coroada com 2 chifres curvos, e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha ancestral. Mesmo que ele estivesse suprimindo sua aura, não conseguia contê-la totalmente. Uma energia poderosa e primordial ainda irradiava dele. Melissa cambaleou para trás, com a mão pressionada contra o peito. O medo, instintivo e frio, percorreu suas veias enquanto ela olhava para o monstro majestoso no qual Jacob havia se transformado. Uma voz profunda e ressonante, familiar e monstruosa ecoou no ar. Não tenha medo. Jacob baixou sua cabeça maciça, movendo-se com lentidão deliberada até que seu focinho estivesse a centímetros dela. O calor de sua respiração a envolveu. Você pode me tocar. Eu não mordo. Eu prometo. A curiosidade superou seu medo. Hesitantemente, Melissa estendeu a mão. As pontas de seus dedos roçaram a superfície dura e lisa de uma escama no focinho dele. Era quente, como pedra aquecida pelo sol. Ela traçou a linha dela, seu toque tornando-se mais firme. Você é um dragão? Ela sussurrou em descrença. Com o quão bonito e charmoso você é, eu pensei que você fosse um demônio, ou algo como eu cucui. Jacob mudou de volta, seu corpo encolhendo e se remodelando. Em instantes, ele estava diante dela novamente, completamente descaradamente nu. Ele sorriu. O que é um eu cucui? Os olhos de Melissa se arregalaram enquanto ela observava sua estrutura poderosa e musculosa. Seu olhar caiu para sua virilha e permaneceu lá sem piscar, por vários segundos antes que ela engolisse em seco. Oh meu Deus! Isso é grande! Ela voltou a si, corou furiosamente, virou-se e gritou. J. Jacob, coloque uma roupa. Oh, desculpe, ele disse com um sorriso. Ela ouviu farfalhar de tecido e olhou por cima do ombro. Ele estava vestindo um agasalho esportivo preto do que parecia ser o nada, levando seu tempo para vesti-lo. Melissa encarou até encontrar o olhar dele e ver o sorriso malicioso em seu rosto. Ela rapidamente desviou o olhar novamente, uma nova onda de calor em suas bochechas. Uma vez vestido, ele caminhou de volta até ela. Então, eu cucui? É um monstro sobre o qual minha mãe costumava me avisar quando eu não a ouvia, Melissa disse, recuperando a compostura. Ou quando ela estava me alertando sobre garotos. Ela dizia que ele me sequestraria. Ela lançou a ele um olhar irônico. E você definitivamente fez algo comigo, porque eu não conseguia parar de pensar em você. Então eu pensei que você pudesse ser algo parecido. Mas não eu cucui, porque ele deveria ser muito feio. Jacob riu.
Sorte a minha, eu não sou um. Ele se aproximou dela novamente, desta vez segurando o rosto dela entre as mãos, seus polegares acariciando suavemente as bochechas dela. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Então, Mel, o que você acha? Você será minha esposa? O rubor de Melissa retornou. Ela tentou desviar o olhar, mas o aperto gentil dele manteve o olhar dela preso ao seu. Ela ainda estava hesitando. Olha, ele disse suavemente, a vida comigo nunca será entediante. Eu posso até ajudar você a viajar para outros mundos. Isso chamou toda a sua atenção. Outros mundos? Sim, mundos que você viu em filmes. Você conhece o Cogman? E meu gato falante, Kitty? Eu invoquei ambos de mundos de filmes. Mundos de filmes, são reais? Você está brincando, certo? Não, eles são praticamente reais. E um dia seremos capazes de viajar para lá. Melissa soltou um suspiro longo e trêmulo, todas as suas dúvidas girando em seus olhos. Eu gosto de você, Jacob. Eu realmente gosto. E eu quero estar com você. É só que, eu não tenho tanta certeza. Ele tirou uma mecha de cabelo solta de trás da orelha dela. O que está prendendo você? Você quase morreu ontem. Este mundo só vai ficar mais perigoso. Estar comigo não apenas a deixará segura, mas a fará feliz e permitirá que você viva uma vida longa e gratificante, cheia de maravilhas e magia. Você se tornará forte, forte o suficiente para proteger o Scott. E se você enfrentar algo que não possa lidar, eu sempre estarei lá. Para ambos. Os olhos de Melissa brilharam enquanto ela finalmente encontrava uma maneira de se livrar de suas dúvidas e hesitações. Espere, se eu escolher não ficar com você, você não vai proteger o Scott? Jacob disse. É claro que vou. Ele é meu amigo. Mesmo se você escolher não ficar comigo, eu sempre protegerei você e ele, se eu puder. Melissa balançou a cabeça. Não, você parece não entender, seu idiota. Ela deu um passo atrás, fingindo estar brava, e apontou um dedo acusador para ele, com a voz subindo em uma indignação fingida. Eu disse, se eu não quiser ser sua mulher, você não vai proteger meu filho? Então ela fingiu estar com medo, segurando o peito. Você vai até mesmo feri-lo, seu monstro? Jacob finalmente percebeu que ela estava inventando uma desculpa boba para ficar com ele. Ah, mulheres, ele pensou, então entrou no jogo. Seus olhos brilharam em vermelho, e ele sorriu maldosamente. Sim. Se você não se tornar minha mulher, eu matarei seu filho. Melissa, ainda fingindo estar com medo, ergueu o queixo dramaticamente. Então eu não tenho escolha. Tenho que me sacrificar pela segurança do meu filho. É um sim? Jacob perguntou, o brilho vermelho desaparecendo de seus olhos, substituído por um afeto esperançoso e aberto. Melissa olhou para ele, para o garoto que sempre a fazia feliz toda vez que a visitava no hospital. Ela pensou em todas as coisas mágicas que ele havia lhe mostrado, nos anos solitários que ficaram para trás e no paraíso deslumbrante que a cercava agora. Ela parou de hesitar. Respirando fundo pela última vez o ar perfeito e mágico de Serendel, ela deu um passo à frente e encurtou a distância entre eles. Ela colocou as mãos no peito dele, sentindo a batida constante e forte de seu coração. Sim, ela disse, com a voz firme e clara. É um sim. Jacob sorriu feliz e a abraçou. Antes que Melissa pudesse reagir, ele selou seus lábios com um beijo profundo, que ela logo retribuiu. Ele não a soltou até sentir que ela estava sem fôlego. Olhando em seus olhos, ele sussurrou, então, deveríamos ir para o quarto e... Não tão rápido, Melissa disse, recuperando o fôlego. Eu concordei em ficar com você, mas não vamos dormir juntos até você completar 18 anos. Ou pelo menos até eu não conseguir mais resistir. Ok, eu não tenho pressa, Jacob disse. Então ele mexeu as sobrancelhas. Mas farei o meu melhor para fazer você dormir comigo o mais rápido possível. Melissa lhe deu um beijo leve nos lábios, então piscou. Estou ansiosa para ver o quanto você vai tentar. Ela olhou para baixo. Agora me solte, porque seu pequeno dragão está prestes a abrir um buraco no meu estômago. Jacob a soltou e sorriu de lado. Desculpe por ele. Ele está apenas um pouco empolgado demais. Por que você não o ajuda a dormir? Melissa revirou os olhos. Se é isso o melhor que você pode fazer para me seduzir, você pode esquecer de dormir comigo e esperar obedientemente até completar 18 anos. Jacob deu de ombros. Valeu a tentativa. Então ele levantou a mão direita, revelando uma tatuagem vermelha levemente brilhante, um círculo intrincado com a cabeça de um dragão no centro. Deixe cair seu sangue nesta tatuagem. Melissa olhou para a tatuagem. Para quê? Para se tornar minha companheira. Você entenderá depois que fizer isso, Jacob explicou. Mas pense com cuidado. Assim que seu sangue estiver nela, estaremos ligados um ao outro para a vida toda. Eu já concordei, Melissa disse. Mas eu preciso de uma agulha ou algo assim. Jacob usou uma garra para fazer um pequeno ferimento no dedo dela. Ela deixou uma gota de seu sangue cair sobre a tatuagem. O símbolo brilhou com uma luz clara e vívida, então lentamente desapareceu até sumir por completo. Ambos fecharam os olhos enquanto o contrato mágico selava seu vínculo. Na mente de Jacob, uma tela se materializou. Contrato bem-sucedido. Parabéns, anfitrião. Você agora está casado com Melissa Insecol. Vocês dois estão ligados para a vida toda. Vocês não podem trair um ao outro, e a mente dela está protegida contra a leitura por qualquer outra criatura. Você pode se comunicar com ela telepaticamente, e você sentirá quando ela estiver em perigo. Jacob abriu os olhos e olhou para Melissa, que ainda estava processando a conexão com os olhos fechados. Eu me pergunto que tipo de linhagem ela receberá. Melissa sentiu uma conexão profunda com Jacob e as meninas. Enquanto ela ainda estava processando, ouviu 3 vozes em sua cabeça. Bem-vinda à família. Ela sabia que eram Alison, Lídia e Malia. Ela respondeu telepaticamente. Obrigada, meninas. Eu pensei que vocês ficariam bravas e não me receberiam bem. Alison respondeu. Nós sabemos o que ele é e aceitamos que ele terá mais mulheres.
Ele já nos perguntou esta manhã sobre adicionar você à nossa família. De qualquer forma, vamos deixar você falar com o Jay agora. Teremos nossa conversa de garotas hoje à noite, a menos que você queira dormir com ele, é claro. Melissa respondeu, não, embora eu tenha aceitado ser sua esposa, nós não vamos dormir juntos por enquanto. A voz de Lydia interveio, então teremos uma noite das garotas hoje à noite e o deixaremos passar a noite sozinho. Melissa abriu os olhos com um sorriso e olhou para Jacob. Acabei de falar com as meninas na minha cabeça. Elas disseram que querem que você se junte a nós para uma conversa de garotas hoje à noite. Jacob pareceu horrorizado. Não, qualquer coisa menos isso. Eu vou cair no sono assim que elas começarem a falar de novo, e então terei que pagar o preço quando acordar. Eu nem sequer lidei com a Alison brava ainda. Melissa riu. Relaxe, eu estava apenas brincando. Jacob suspirou de alívio. Ufa, não brinque com coisas assim. Eu já estava pensando em uma maneira de sair disso. Vamos voltar para Beacon Hills, Melissa disse. Acho que deveríamos contar ao Scott. Jacob a beijou. Apenas fique aqui. Eu vou buscá-lo e ao Stiles. Depois que contarmos a ele que estamos juntos, há algumas coisas que quero dar a vocês três. Com isso ele se teletransportou de volta para Beacon Hills, deixando Melissa lá com um sorriso satisfeito e também um pouco nervosa por ter que contar ao Scott. Capítulo 128. Para o bem do próprio Scott. Jacob apareceu na sala de estar de sua mansão em Beacon Hills e encontrou Stiles e Scott prestes a sair. Stiles viu e disse, onde você estava? Estávamos procurando por você em todos os lugares. Eu estava em Serendel, meu outro lar, respondeu Jacob. Bem, devolva o carro do Scott. Estamos atrasados para a escola. Ah, esqueci que ainda estava com ele. Jacob levou Stiles e Scott para fora, pegou o carro de Scott de sua dimensão de bolso e colocou-o na entrada da garagem. Aqui está o carro, mas vocês vão faltar à escola hoje. Por quê? Perguntou Stiles. Vou levá-los para Serendel. Finalmente. Eu realmente quero ver esse seu lar extradimensional. Jacob colocou as mãos nos ombros deles e olhou para Scott. Você parece muito quieto, cara. Por que isso? Você falou com ela? Perguntou Scott. Falei. O que ela disse? Jacob deu um sorriso malicioso. Eu te conto depois. Scott bufou. Com esse seu sorriso eu já tenho a resposta. Jacob apenas sorriu e teletransportou todos eles para o céu acima de Serendel, usando sua telecinesia para mantê-los flutuando. Stiles e Scott encararam de olhos arregalados a ilha de tirar o fôlego abaixo deles por vários minutos. Finalmente Stiles virou-se para Jacob. Que tipo de lugar mágico é este? E como você conseguiu? Eu o herdei. Então Jacob teletransportou-os para baixo, até Melissa, que estava em pé nervosa, onde ele a havia deixado. Ele soltou Stiles e Scott no chão, então caminhou até Melissa e a abraçou. Stiles sentou-se dizendo, você não pode ser gentil. Suas palavras foram cortadas quando ele viu Jacob abraçando Melissa. Espere aí, o que está acontecendo entre vocês dois? Quando isso aconteceu? Esta manhã, disse Jacob com um sorriso. Scott levantou-se e suspirou, olhando para sua mãe. Melissa disse, Jacob me disse que já falou com você, e que você não tem problemas com o fato de eu estar com ele. Sim, disse Scott. Desde que você esteja feliz, mãe, então eu não tenho problemas. Melissa sorriu. Estou muito feliz e ansiosa pela minha nova vida mágica. Obrigada, Scott. Jacob disse, Scott, eu cuidarei bem da Mel, eu prometo. Nunca a deixarei triste. Não a chame de Mel, disse Scott rispidamente. Jacob deu um sorriso malicioso. Por quê? Ela é minha esposa. Posso chamá-la do que eu quiser. Ele olhou para Melissa. Não é verdade, linda? Sem esperar por uma resposta, ele inclinou-se e beijou-a profundamente, só parando quando ouviu um rosnado baixo. Ele virou-se para ver Scott encarando-o, os olhos brilhando. Mas o que chamou a atenção de Jacob não foi a raiva. Os olhos de Scott estavam brilhando, alternando entre amarelo, laranja e vermelho antes de voltarem para o amarelo, então repetindo o ciclo. Jacob pensou, ele está se sentindo tão conflituoso que está prestes a se tornar um alfa. Ele só precisa de um pequeno empurrão. Se me lembro bem, na série original, ele se tornou um alfa verdadeiro quando estava desesperado para salvar Melissa de Jennifer. Isso pode ser o que ele precisa agora. Ele enviou uma mensagem telepática para Melissa. Mel, olhe para os olhos do Scott. Ele está prestes a se tornar um alfa, e eu sei como ajudá-lo, mas você precisa colaborar. Melissa concentrou-se nos olhos brilhantes de Scott e respondeu telepaticamente. O que devo fazer? Eu vou nos teletransportar para o fundo da reserva de Beacon Hills, depois desaparecerei e deixarei Malia atacar vocês três. Ela fingirá que quer matá-los. Ela talvez precise bater muito no Scott, mas ele vai se curar. Você precisa fingir estar com medo. É para o bem do nosso filho. Melissa revirou os olhos e afastou Jacob, respondendo, ok, vou colaborar. Jacob fingiu entrar em pânico. Pessoal, algo poderoso está atacando a Alison na reserva de Beacon Hills. Stiles pareceu alarmado. O quê? Como você sabe disso? Ela é minha esposa, eu tenho uma conexão com ela. Vamos. Com pressa, Jacob envolveu os três com sua telecinesia e teletransportou-os para fora de Serendel, para o fundo da reserva de Beacon Hills. Assim que apareceram na floresta, Jacob abriu um portal para Serendel atrás deles. Cuidado, é uma armadilha. Ele gritou, então empurrou os três para longe e fingiu ser sugado para o portal. Antes de desaparecer, ele gritou, Scott e Stiles corram e protejam a Melissa. Stiles e Scott assistiram em pânico enquanto o portal engolia Jacob e desaparecia. Eles só voltaram a si quando Melissa insistiu. O que vocês estão esperando? Vamos sair daqui. Sim, disse Scott, dando as costas para ela.
Mãe, suba nas minhas costas. Melissa sentiu uma pontada de culpa que Scott percebeu. Mãe, não se sinta culpada. Posso carregar você e correr como se não estivesse carregando nada. Melissa pensou. Oh não, eu quase arruinei o plano do Jacob porque me senti culpada pelo que vai acontecer com o Scott. Ela balançou a cabeça, subiu nas costas de Scott, e os dois rapazes dispararam em velocidade sobrenatural máxima. Em Serendel, Jacob apareceu na sala de estar onde Lydia e Kit estavam rolando seus telefones e Malia brincava com Safira. Após explicar rapidamente a situação, ele disse: Malia, quero que você mude para sua forma de coiote gigante e ataque os três. Finja que quer matar a Melissa, mas lembre-se, não a machuque. Ela ainda é humana. Os olhos de Malia brilharam. Posso bater no Scott? Jacob deu um sorriso malicioso. Sim, e no Stiles também. Dê a eles uma boa surra. Malia sorriu animada. Isso vai ser divertido. Certo, mude e vá atrás deles. Malia tirou suas roupas, mudou para sua forma animal completa, um coiote do tamanho de um cavalo com asas, e teletransportou-se para a reserva de Beacon Hills. Ela sentiu a localização de Melissa através de sua nova conexão, então alçou voo. Suas asas se abriram amplamente, e ela canalizou seus poderes de raio, transformando-se em um clarão azul de eletricidade enquanto disparava em direção a eles. Jacob, segurando Safira, teletransportou-se para a floresta também junto com Lydia e Kit. Eles seguiram à distância, escondendo sua presença com o escudo telecinético de Jacob e a barreira sonora de Lydia. Espere, sussurrou Lydia. Stiles e Scott não vão reconhecer a Malia? Eles não vão, Jacob assegurou-lhe. Eles nunca a viram nessa forma. Eles acham que ela é um coiote comum, mas agora ela é enorme, alada e parece mais com um lobo. Do outro lado, Scott e Stiles corriam com toda a sua força quando Scott parou de repente, o medo primitivo dominando-o. Stiles freou bruscamente e olhou para trás, encontrando Scott congelado no lugar, seus olhos arregalados de horror com algo atrás de Stiles. Stiles enrijeceu, ouvindo o estalo de eletricidade atrás dele. Tem algo atrás de mim, certo? Scott gritou em pânico. Corram! Mas era tarde demais. A pata gigante de Malia atingiu Stiles com força, enviando-o voando contra o tronco de uma árvore. Ele deslizou para o chão gemendo. Ag, isso dói. Ele levantou-se, agarrando seu lado. Algo está definitivamente quebrado. Ele olhou para ver o que o havia atingido, um lobo alado gigante parado onde ele acabará de estar. O que é essa coisa? Eu não sei, disse Scott, mas eu a vi vindo do céu em um borrão de raio. Stiles notou o raio ainda dançando pelo pelo de Malia. Estamos condenados. Ele pegou seu telefone e tentou ligar para Jacob. Sem resposta. Ele tentou Allison, Lydia e Cogman. Nenhum atendeu. Ele olhou para Scott em horror. Scott, eu liguei para o Jacob e para os outros, mas nenhum deles atendeu. Você não ouviu o Jacob? Disse Scott. Ele disse que era uma armadilha antes de ser sugado para aquele portal espacial. Talvez eles estejam ocupados lidando com isso. Agora vamos proteger a mãe. Eu não gosto do jeito que essa coisa está olhando para ela. Scott colocou Melissa no chão. Mãe, vá. Stiles e eu vamos ganhar tempo suficiente para você escapar. Melissa fingiu estar com medo. Mas vocês conseguem durar 1 minuto contra essa coisa? Scott virou-se para ela, seus olhos brilhando em amarelo. Suas feições tornaram-se semelhantes às de um lobo, sua pele tornando-se cinzenta com pelo crescendo ao redor de seu rosto e do dorso de suas mãos. Apenas vá. Eu não consigo proteger você e lutar ao mesmo tempo. Não se preocupe, eu sou forte. Ok, tome cuidado, disse Melissa, então começou a correr. Nesse momento, Stiles gritou, Scott, cuidado. Scott virou-se para encontrar Malia parada a poucos centímetros de distância. Com um golpe de suas garras, ela o enviou voando, colidindo com Stiles. Eles levantaram-se rapidamente, um ferimento profundo no peito de Scott já estava cicatrizando. Malia então usou sua velocidade de raio, desaparecendo de seu lugar e reaparecendo no caminho de Melissa. Ela começou a persegui-la, rosnando baixo. Stiles e Scott correram em velocidade máxima, posicionando-se entre Malia e Melissa, então atacaram. Malia simplesmente os afastou com sua pata, enviando-os voando para a esquerda e para a direita contra árvores. Ela continuou avançando lentamente em direção a Melissa, que recuou, fingindo estar aterrorizada. Stiles e Scott ignoraram seus ferimentos e atacaram novamente, apenas para serem facilmente jogados para trás, marcas profundas de garras cortando seus corpos. Scott e Stiles levantaram-se mais uma vez e atacaram. Desta vez, Malia abriu sua boca e liberou 2 pequenos pássaros feitos de raio. Um disparou em direção a Scott, o outro em direção a Stiles. Eles tentaram desviar, mas os pássaros seguiram, atingindo-os e enviando-os ao chão convulsionando por causa da eletricidade. Então Malia saltou sobre Melissa, prendendo-a sob sua forma gigante. Ela rosnou baixando a cabeça lentamente como se preparasse para morder. Scott, ainda convulsionando no chão, rugiu. Forçando seu corpo trêmulo a levantar, seus olhos brilharam em vermelho. Ele atacou e bateu contra o lado de Malia, criando uma onda de choque no impacto, mas ela não se moveu. Com um balanço de sua asa, ela o enviou voando novamente, então abriu a boca e disparou outro pássaro de raio contra Stiles que tentava atacar, derrubando-o de volta ao chão convulsionando. Malia baixou a cabeça em direção a Melissa e enviou uma mensagem telepática. Melissa, na última vez que o Scott me atacou, seus olhos estavam brilhando em vermelho. Vamos dar a ele um empurrão final. Vou fingir que vou morder você, grite. Ela baixou a cabeça e colocou suavemente o ombro e o pescoço de Melissa em sua boca, fingindo morder. Melissa gritou. Scott ouviu. Ele levantou-se e viu a cena aterrorizante, o ombro e o pescoço de sua mãe na boca do lobo gigante. Ele soltou um rugido das profundezas de sua alma. Seus olhos brilharam em um vermelho firme e estável desta vez, e seu corpo começou a mudar. Ele cresceu, atingindo 2,5 metros.
Pelo escuro espalhou-se por seu corpo, e sua cabeça transformou-se na de um lobo. Então ele atacou. Malia soltou Melissa e virou-se para enfrentar a besta que Scott havia se tornado. Seus olhos vermelhos brilhantes encontraram os dela enquanto ele atacava. Ela encontrou seu assalto com um golpe de sua pata gigante. Uma onda de choque rompeu onde a pata encontrou o punho, mas Scott ainda foi enviado voando para trás, colidindo com força contra o chão. Ele levantou-se e atacou novamente, e Malia continuou brincando com ele. Jacob, observando a distância, disse, certo, o plano funcionou. Scott é um alfa agora. Mas tenho que admitir, não pensei que ele se transformaria nisso. Lida disse, mesmo sendo um alfa, ele ainda é muito mais fraco que a Malia. Malia é uma quimera e ela bebeu o soro do Hulk, respondeu Jacob. É claro que o Scott não tem chance. Ele suspirou. Vamos parar a luta. Caso contrário, a Malia vai espancar o Scott de volta a ser um beta. Capítulo 129. Trazendo todos para dentro. Jacob, segurando Safira, e Lydia, segurando Kit, apareceram ao lado de Melissa usando o teletransporte de Jacob. Jacob olhou para Scott, que ainda estava atacando Malia, não importava o quanto ela o derrotasse. Usando sua telecinese, ele suspendeu Scott no ar, rosnando e se debatendo. Stiles, cujo corpo tinha acabado de parar de convulsionar, caminhou cautelosamente, certificando-se de ficar longe de Malia até ficar ao lado de Jacob. Jacob, o que está acontecendo? Primeiro, disse Jacob, Melissa, fale com o Scott. Ele parece ter perdido o controle. Melissa caminhou em direção a Scott, que ainda flutuava no ar, preso pelo poder de Jacob. Scott, estou bem. Os rosnados e os esforços de Scott pararam. Ele olhou para sua mãe e sua sanidade retornou lentamente. Jacob, coloque-o no chão, disse Melissa. Jacob deixou que ele caísse no chão. Melissa caminhou até ele, tocando sua cabeça lupina suavemente. Sinto muito. O que está acontecendo? Scott perguntou com uma voz profunda e monstruosa. Mais cedo, quando Jacob me beijou, notamos seus olhos brilhando em vermelho e amarelo, explicou Melissa. Então Jacob me disse que tinha um plano para ajudá-lo a se tornar um alfa. Stiles caminhou até Scott. Entendi. Então o plano era fazer parecer que a Melissa estava em perigo. Sim, confirmou Jacob. Scott só precisava de um pequeno empurrão para se tornar um alfa, e o desejo desesperado de salvar a Melissa foi o empurrão que ele precisava. Ele deu um sorriso de lado e olhou para Scott. Estou orgulhoso de você, filho. Scott rosnou. Vá se ferrar. É assim que você me agradece por ajudá-lo? Jacob ergueu uma sobrancelha, então olhou para Malia. Malia, bata nele mais um pouco. Scott levantou-se e rapidamente se escondeu atrás de Melissa. Não, não. Mãe, mantenha-la longe de mim. Então agradeça ao Jacob, disse Melissa firmemente. Scott olhou para Jacob relutantemente. Muito obrigado por me ajudar a me tornar um alfa. Jacob sorriu. Me chame de pai. Scott rosnou novamente. Não force a barra. Jacob sorriu, abraçou Melissa e disse, tem saliva da Malia por todo o seu ombro. Vamos tomar um banho juntos. Melissa o beijou, então balançou a cabeça. Isso é um não. Scott gemeu. Isso não é bom para minha saúde. Ignorando-os, ele se virou para Stiles. Tire uma foto minha. Quero ver como estou. Stiles pegou seu celular, tirou uma foto e mostrou a ele. Scott a estudou. Oh, eu estou bonito. Ele olhou para Lydia. Lydia, eu não pareço mais feio, certo? Lydia deu de ombros. Eu acho que não. Melissa finalmente notou o pequeno dragão azul nas mãos de Jacob. Jacob, quem é esta? Jacob entregou Safira para ela. Esta é Safira. Ela é como Cogma e Kit. Melissa brincou suavemente com o pequeno dragão em suas mãos. Ela não é do nosso mundo? Os olhos de Stiles se arregalaram. Espere, eu conheço um dragão chamado Safira. Ela é do filme Eragon. Mas ela não se parece com isto. Ele olhou para Kit nos braços de Lydia. E você? Você é a Kit Patas Macias do universo de Shurek, certo? Mas novamente você não se parece exatamente com a do filme. Bem, disse Jacob, você não pode esperar que elas se pareçam exatamente com a versão do filme. Por que não? Jacob deu de ombros. Não sei como os escritores desses filmes conseguiram contar quase a mesma história de outros mundos, mas você não deve esperar que eles sejam precisos em cada detalhe. Kit entrou na conversa. Eu estava querendo perguntar desde que vi o filme do Gato de Botas, como quem quer que eu tenha escrito sabe tanto sobre minha história e meu mundo. Lydia considerou. Talvez algumas pessoas que viajam pelos mundos, como os ancestrais de Jacob, trouxeram histórias com eles e contaram às pessoas. Ou talvez algumas pessoas tenham poderes psíquicos como eu e possam se conectar a outros mundos através de visões ou sonhos, então escreveram histórias sobre o que viram. Talvez, disse Jacob. De qualquer forma, não vamos pensar muito sobre essas coisas. Tudo que sei é que os mundos dos filmes são reais, e estou ansioso para visitá-los. Agora vamos voltar para casa. Stiles levantou uma mão. Espere. Eu entendo que você teve que bater no Scott para ajudá-lo a se tornar um alfa, mas por que bater em mim? Se Malia apenas batesse no Scott, toda a encenação não teria sido tão realista, explicou Jacob. Ele poderia não ter acreditado que a Melissa estava realmente em perigo. Então, bater em você foi um mal necessário. Stiles esfregou suas costelas doloridas. Então eu apenas apanhei por nada? Não, você apanhou para ajudar seu melhor amigo. Além disso, você está totalmente curado. Sim, mas ainda dói. Stiles olhou para o lobo alado gigante. O que a Malia é afinal? Nunca vi ou ouvi falar de um lobo com asas e poderes de relâmpago antes.
Ela é uma quimera, disse Jacob. Uma mistura de coiote e lobisomem com um pássaro do trovão. Com isso, eles se teletransportaram de volta para Serendel. Lydia, Malia e Kitty se teletransportaram diretamente para o palácio, enquanto Jacob teletransportou os outros para as vastas planícies longe dos edifícios. Ele deu a Melissa, Stiles e Scott a marca de permissão para entrar e sair de Serendel como quisessem e explicou a dilatação temporal. Então ele pegou 3 soros de Hulk e 3 poções de mel branco, explicando o que eram e os distribuiu. Em seguida, ele explicou os pergaminhos de técnica Firaga e liberação de relâmpago, entregando a Melissa um de cada. Ele olhou para Stiles e Scott. Vocês dois podem escolher um. Stiles fez um beicinho. Por que não podemos ter ambos os pergaminhos como a Melissa? Porque ela é minha esposa. Então pare de ser ganancioso e escolha um, ou mudarei de ideia e darei ambos ao Scott. Scott disse, me deu feitiço de fogo. Você está falando sério? Stiles argumentou. A habilidade de relâmpago é mais poderosa. Ela pode perseguir seus inimigos. Scott pegou o pergaminho Firaga de Jacob e deu de ombros. Pedirei à mãe para me dar o pergaminho de relâmpago depois. Isso não é justo. Stiles virou-se para Melissa com olhos suplicantes. Você é a coisa mais próxima de uma mãe que tive desde que minha mãe morreu. Não se esqueça de conseguir algumas coisas boas para mim com o Jacob. Então ele olhou de volta para Jacob. Eu poderia ser seu filho. E ao contrário do Scott, eu te chamaria de papai se você quisesse. Apenas não quando meu pai verdadeiro estiver por perto. Jacob atingiu-o com o pergaminho de liberação de relâmpago. Suma daqui. Ele então pegou um anel espacial e o deslizou no dedo anelar de Melissa. Fazendo um pequeno corte em seu dedo, ele deixou uma gota de sangue cair sobre o anel. Melissa sentiu a conexão com ele e instantaneamente sabia o que era. Animada, ela puxou Jacob para um beijo profundo. Scott olhou para o lado. Stiles concentrou-se no anel. Ei, Jacob, vi a Alison e as garotas usando o mesmo tipo de anel, e as vi tirando coisas de dentro dele. É um anel espacial? Sim. Posso ter um, por favor? Isso é um não. Esses anéis são alianças de casamento, não posso te dar um. Agora vá tomar o soro e a poção e aprenda a habilidade de relâmpago antes que eu os pegue de volta. Stiles abraçou os itens que Jacob lhe deu e saiu sem dizer outra palavra. Scott o seguiu. Jacob entregou a Melissa o pergaminho Ken, explicou o que era e disse, guarde os pergaminhos no seu anel e absorva o soro primeiro. Melissa guardou os pergaminhos, beijou e sussurrou obrigada. De nada. Jacob deitou-se na grama com Safira dormindo em seu peito e esperou que os 3 absorvessem o soro e aprendessem as habilidades dos pergaminhos. Depois ele treinou com eles por algumas horas até que conseguissem lidar com sua nova força. Então ele disse a Stiles e Scott para escolherem um quarto no imenso palácio para quando estivessem em Serendel, e mostrou a Melissa seu quarto, onde ele tentou se juntar a ela no chuveiro, mas ela o expulsou. Ele foi até Malia, que não tinha ido à escola, e tomou um longo banho com ela. Mais tarde, Lydia e Alison retornaram da escola e ajudaram a dar uma pequena festa de boas-vindas para Melissa. Jacob tinha trazido Noah, Natalie e os pais de Alison para Serendel para a ocasião. Ele silenciosamente os avisou com antecedência, nada de olhares estranhos. Melissa já estava se sentindo autoconsciente sobre o relacionamento deles. Após a festa, Jacob, Alison e Lydia deram a Noah, Natalie e aos Argentergenge a um tour rápido por Serendel e explicaram como funcionava. Ele deu a Noah o soro Miracuru e um pergaminho Firaga, deu a Natalie e Chris um pergaminho de liberação de relâmpago para cada, e deu a Vitória o pergaminho Firaga. Ele também deu a cada um deles a marca de permissão para entrar e sair de Serendel e os deixou escolher quartos no palácio para usar sempre que visitassem. Naquela noite, Alison estava tão feliz por ele ter permitido que seus pais entrassem em Serendel que ela o perdoou por flertar com Kate. Ela o levou para seu quarto e o recompensou com sexo até que não pudesse mais, depois o enviou para o quarto de Lydia, onde outra maratona de sexo começou até que Lydia desmaiasse. Jacob deitou-se na cama com Lydia dormindo em seu peito, um sorriso satisfeito em seu rosto. Hoje foi um ótimo dia. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 130. Toda a família sabe. Jacob acordou após 10 boas horas de sono e encontrou Lydia ainda dormindo, com a cabeça descansando em seu peito. Ele beijou a testa dela, brincando com seu cabelo enquanto pensava. Sistema, fazer login. A login diário bem-sucedido. Recompensas obtidas. Asterisco 9.000 moedas asterisco barra de chocolate Vonka vezes 100. A fantástica fábrica de chocolate. 4 sabores do produto exclusivo e mais famoso de Willy Wonka. Viplis Crumpet Osfo de Malolo Delight. Chili Chocolate Creme, Triple Dazzle Caramel e Nut Crunch Surprise. Asterisco lançador Nerf Double Punch. Jacob leu a lista e seus olhos brilharam ao ver as barras de chocolate. Ótimo, eu sempre quis experimentar essas quando vi o filme. Ele pegou uma barra Triple Dazzle Caramel de sua dimensão de bolso e deu uma mordida. Delicioso, ele disse em voz alta, acordando Lydia. Ela esfregou os olhos e olhou para ele. O que você está comendo? Barra de chocolate do Willy Wonka, e refiro-me à barra real do filme. Sério? Me dá um pouco. Qual tipo você quer? Tenho 4 sabores. Viplis Crumpet Osfo de Malolo Delight. Chili Chocolate Creme, Triple Dazzle Caramel e Nut Crunch Surprise. Todos eles, Lydia disse, mas preciso tomar um banho e escovar meus dentes primeiro. Tudo bem. Jacob a pegou em seus braços e teletransportou-os para o banheiro. Após um banho rápido, vestiram-se e dirigiram-se à sala de jantar, onde encontraram Malia, Alison e Melissa já sentadas à grande mesa, com Kit brincando por perto com Safira. Jacob deu a cada uma de suas esposas um beijo de bom dia, sentou-se e colocou uma pilha generosa de barras Vonka sobre a mesa. Ele explicou o que eram, e todos desfrutaram do chocolate juntos. Logo, Cogman encheu a mesa com comida. Enquanto tomavam café da manhã, Jacob disse, Cogman, faça uma conta bancária VIP para Melissa e coloque $5 milhões nela.
Já criei uma para ela ontem, senhor, Cogman respondeu suavemente. Ele alcançou o colete e entregou um cartão a Jacob. Aqui está o cartão. Jacob pegou-o e ofereceu a Melissa. Melissa hesitou. J. Jacob, isso é demais. Eu não posso aceitar. Jacob sorriu, pressionando o cartão na mão dela. Você é minha esposa agora. Se eu te dou algo, aceite com tranquilidade. Eu sou muito rico. Não sei o que dizer. Isso é dinheiro demais. Não diga nada. De agora em diante, apenas aproveite sua vida. Vá às compras com as garotas, compre um carro bonito para você. E se ficar sem dinheiro, apenas me diga, eu te darei mais. Ele tirou algum dinheiro de sua dimensão de bolso. E aqui estão 30.000 de 20 para o Scott e 10 para o Stiles. Vendo que Melissa ainda olhava para o cartão e para o dinheiro com uma mistura de alegria e hesitação, Jacob virou-se para Cogman. Quanto dinheiro temos agora? Investi 1 bilhão como você instruiu, e nosso patrimônio líquido agora é de 4 bilhões de dólares, dos quais 2 bilhões são líquidos. Também iniciei uma empresa de software. Já estamos vendendo alguns programas que desenvolvi, e eles são bastante populares mundialmente. Planejo expandir para a eletrônica em breve. O queixo de Melissa caiu em choque. Alison e Lyd apenas sorriram, já cientes da riqueza de Jacob. Malia, focada inteiramente em seu café da manhã, não parecia se importar. Quando você começou a empresa, Jacob perguntou, e qual é o nome dela? 15 dias atrás. Simplesmente a chamei de Alexander Technologies, como a Luthor Corp e as empresas Wayne do DCU, ou as indústrias Stark do MCU. Pensei que você gostaria. Eu adorei. Se algum dia visitarmos o MCU ou o DCU, vamos tornar minha empresa ainda maior do que essas 3. Jacob sorriu. Mostre-me o logotipo. Com o pensamento, Cogman enviou o design para o telefone de Jacob. Verifique seu telefone, acabei de enviá-lo. Jacob pegou seu telefone. A tela exibia um emblema elegante e moderno contra um fundo escuro, uma cabeça de dragão estilizada, gravada com circuitos elétricos azul luminosos. Abaixo, em uma fonte limpa e autoritária, estavam as palavras Alexander Technologies. Ele passou o telefone para as garotas verem e disse, é perfeito. Alison olhou para o logotipo. A cabeça do dragão não revelará o que você é? Provavelmente não, e além disso, eu realmente não me importo mais. Não sou arrogante o suficiente para pensar que sou invencível, mas temos Serendel, e todos com quem nos importamos podem entrar nela. Não tenho medo de problemas. Lyd acrescentou. Cogman, você não pode esconder a identidade do verdadeiro dono da empresa? Não inteiramente, minha senhora. Embora a propriedade possa ser protegida de registros públicos, é impossível permanecer completamente anônimo para bancos, autoridades fiscais ou em processos judiciais. Mas como o senhor disse, é improvável que alguém presuma que ele é um dragão apenas pelo logotipo. Dragões estão extintos neste mundo há milhares de anos. Tudo bem, Jacob disse. Não há necessidade de se preocupar comigo sendo exposto. E mesmo que alguns bastardos azarados suspeitem do que eu sou e venham procurar problemas, eles só terão a si mesmos para culpar pelo que acontecer depois. Eu só não quero nossas vidas normais interrompidas por idiotas caçando um dragão, Lydia suspirou. Mas agora que minha mãe pode entrar em Serendel, acho que não me importo tanto. Ela virou-se para Melissa. Melissa, vamos às compras hoje. Alison segurou a mão de Melissa. Sim, vamos comprar algumas roupas caras e joias para você. Você é rica agora, deve parecer uma. Melissa sorriu. Tudo bem, vou ligar para o trabalho e pedir férias. Jacob olhou para Cogman. Compre o BA com Rios Memorial Hospital para Melissa e ajude-a a contratar um diretor competente para administrá-lo. Considere feito, senhor. Espere, Melissa protestou. Você não precisa fazer isso. Você é minha esposa agora. Não me importo se quiser trabalhar, mas não como enfermeira. Agora você será a dona do hospital. Com a ajuda de Cogman e um bom diretor, você pode torná-lo lucrativo e ainda fazer o bem, como fornecer operações gratuitas para aqueles que não podem pagar, atendimento com desconto para o sem-seguro com base na renda, perdoar dívidas de famílias em dificuldades, cheque UPS e vacinas gratuitos, financiar o treinamento de enfermeiros e assim por diante. Ele deu uma piscadela para ela. E se você realmente quiser continuar sendo enfermeira, pode se vestir como uma enfermeira sexy para mim de vez em quando. Esse é o único tipo de enfermeira que permitirei que você seja. Melissa inclinou-se e beijou-o, murmurando contra seus lábios. Tudo bem, vou me vestir como qualquer tipo de enfermeira que você quiser. Mas não agora. Ela o beijou novamente. Nesse momento, Scott e Stiles entraram na sala de jantar. Scott viu Melissa beijando Jacob apaixonadamente e gemeu. Eu não quero ver isso. Melissa interrompeu o beijo, imperturbável. Ela simplesmente sorriu e disse, bom dia, Scott. Scott sentou-se à mesa com um suspiro. Bom dia, mãe. Todos. Stiles sentou-se ao lado dele e sorriu para Melissa. Você parece feliz. O Scott terá um irmão em breve? Os olhos de Scott brilharam em vermelho e ele rosnou. Stiles, calha a boca. Stiles deu de ombros. Não rosne para mim. O Jacob é quem está comendo sua mãe. Melissa olhou para Scott calmamente. Eu ainda não dormi com o Jacob. Eu disse a ele que deveríamos esperar até ele ter 18 anos, se eu conseguir esperar tanto tempo. Então ela virou-se para Stiles. Jacob, você vai ensinar modos ao Stiles para mim, por favor? Com certeza, Jacob disse com um sorriso malicioso. Stiles entrou em pânico. Espere, eu estava apenas brincando. Vejo vocês mais tarde. Ele tentou se teletransportar para fora de Serendel, mas não conseguiu. Ele olhou para Jacob com medo. Por que não consigo deixar Serendel ou me teletransportar para fora do palácio? Porque Jacob disse, seu sorriso tornando-se maligno, eu desativei a marca que te dei ontem. Isso não é justo. Stiles levantou-se para correr, mas Jacob teletransportou-se para o lado dele e o agarrou pela nuca. Vamos, vou te ensinar as consequências de suas piadas ruins.
Eu sinto muito. Diga a ele. Stiles implorou virando-se para Melissa. Mas Jacob teletransportou ambos para longe antes que ele pudesse terminar, largando-o no chão longe do palácio. Agora faça o seu melhor para sobreviver. Não mostrarei misericórdia. Stiles levantou-se rapidamente, viu o sorriso maligno de Jacob e seus olhos vermelhos brilhantes, e virou-se para correr em direção às profundezas das florestas de aparência antiga e montanhas imponentes de Serendel. Eu sempre soube que minha boca grande me mataria um dia. Jacob riu e começou a persegui-lo. Logo, os gritos de Stiles por misericórdia ecoaram enquanto Jacob o espancava. Após meia hora, Jacob convocou uma tempestade com sua habilidade de chamado de tempestade, e ela começou a perseguir Stiles pela floresta. Satisfeito, Jacob teletransportou-se de volta para a sala de jantar e assumiu seu assento, descobrindo que Chris, Vitória, Natalie e Noah haviam se juntado ao grupo para o café da manhã. Noah perguntou: onde está o Stiles? Jacob sorriu. Ele ainda está treinando. Ele estará aqui em 10 minutos ou mais. Chris hesitou um momento e então disse: Jacob, você vai nos dizer o que você é agora? Jacob olhou para ele. Tudo bem, mas pelos olhares que você estava me dando ontem quando viu a Safira, acho que você já adivinhou. Então você é realmente um dragão? Perto, mas não. Não sou um meio dragão, sou um dragão. Você sabe a diferença entre os dois, certo? Sim, Chris disse. É como a diferença entre um gato doméstico e um leão adulto. Kit interrompeu. Ei, sou mais forte que um leão estúpido. Alison acalmou. O papai não está falando de você. Ele quer dizer um gato doméstico normal, certo, papai? Chris olhou para Kit. Sim, eu não estava falando de você. Ele virou-se de volta para Jacob. Sua espécie não está extinta? Jacob deu de ombros. Não faço ideia. Eu nem sabia o que eu era até alguns meses atrás. Vitória manifestou-se. E quanto aos seus pais? Sei que você disse que eles estão mortos, mas... Mãe não. Alison interrompeu bruscamente. Está tudo bem, Alison, Jacob disse gentilmente. Ele olhou para Vitória. Acho que ou eles morreram antes de despertar sua linhagem, ou apenas um era um dragão e escolheu morrer com o outro. Noah perguntou: como eles puderam fazer isso e deixar você sozinho? Jacob pensou: porque eles eram apenas humanos normais. Desculpe pela mentira, mãe e pai. Em voz alta ele disse: perdê-los foi doloroso e ainda dói até hoje, mas se um era um dragão e em vez de viver com luto, eles escolheram morrer com a pessoa que amavam. Eu entendo isso, especialmente agora que sei como é o amor. Sei que eles me amavam, e sei o quanto eles amavam um ao outro. Posso imaginar que se um tivesse sobrevivido, eles teriam apenas ficado quebrados. Uma casca vazia de quem costumavam ser. Todos ficaram em silêncio. Alison lançou um olhar para sua mãe, e Vitória murmurou: sinto muito. Nesse momento, Stiles teletransportou-se para a sala de jantar. Jacob havia reativado sua marca após a surra. Embora curado, suas roupas estavam queimadas e rasgadas, manchas pretas marcavam sua pele devido aos raios, e seu cabelo estava em pé. Ele sentou-se e começou a comer, ignorando os olhares chocados de todos. Noah finalmente perguntou: Stiles, o que aconteceu com você? Stiles olhou para Jacob e Scott, que estavam rindo, então continuou a encher a boca com comida. Nada, eu estava apenas treinando. Não, isso não pode ser apenas treino. O que você fez para apanhar assim? O que te faz pensar que eu fiz algo? Porque você é meu filho, e eu te conheço. Stiles deu de ombros. Eu apenas disse algo, mas Melissa e Jacob não têm senso de humor. Noah olhou para Melissa. Sinto muito se ele disse algo rude. Melissa sorriu. Não se preocupe com isso. Ele está apenas sendo Stiles. Jacob tirou 5 telefones de sua dimensão de bolso e entregou-os a Melissa, Noah, Natalie, Chris e Vitória. Esses telefones foram feitos por Cogman. Há um assistente de inteligência artificial dentro que explicará o que eles podem fazer. Você pode até receber chamadas enquanto estiver aqui em Serendel. Há também um aplicativo de bestiário em cada um. Chris levantou uma sobrancelha. Aplicativo de bestiário. Alison entrou na conversa. É um aplicativo com informações sobre cada criatura sobrenatural do nosso mundo. Você apenas aponta a câmera para uma criatura, e ele a identificará ou lhe dará uma lista das correspondências mais próximas. Vitória abriu o aplicativo. Há criaturas aqui que eu nunca vi ou ouvi falar antes. Onde você conseguiu este aplicativo? É meu. Tenho a cópia física, e Cogman a transformou em um aplicativo. Chris colocou seu telefone de lado e olhou para Cogman. Você pode nos dizer o que você é? Cogman olhou para Jacob, que deu um leve aceno. Diga a ele. A nanopele e o traje de Cogman se dissolveram, revelando sua verdadeira forma. Chris olhou surpreso. Você é um robô? Não exatamente, Cogman respondeu enquanto sua nanopele se reformava. Sou um ser vivo como vocês, humanos. Sou um Cybertroniano, uma espécie robótica senciente do planeta Cybertron. Alison acrescentou. Ele é um Transformer, papai. Dos filmes Transformers. Você já os viu comigo antes. Mas como? Jacob o convocou. E sim, os mundos dos filmes são reais. Kit é do universo Shurek, e Safira é de um filme chamado Eragon, Alison explicou. Chris, Vitória, Natalie e Noah apenas olharam para Alison em um silêncio atordoado. Jacob falou. Tudo bem, se vocês estão questionando sua existência agora, parem. A teoria que criamos é que os escritores desses filmes são pessoas que podem viajar entre mundos ou têm a habilidade de se conectar a outras dimensões e trouxeram histórias de volta com eles. Então não pensem muito sobre isso, ou vocês vão enlouquecer.
Chris soltou um suspiro lento. Isso é muita coisa para assimilar. Não realmente, Jacob disse com um dar de ombros. Você e Vitória sabem sobre o sobrenatural desde crianças, e você está falando com um dragão agora. Por que a existência de outros mundos seria tão difícil de aceitar? Chris suspirou. Acho que você tem um ponto. Tudo bem, Noah disse, levantando-se. Isso é surpresa demais para mim, ou meu cérebro vai desligar. Vou trabalhar. Vejo todos vocês mais tarde. Ele se teletransportou de volta para Beacon Hills. Alison virou-se para sua mãe. Mãe, vamos às compras hoje. Quer se juntar a nós? Vitória sorriu. Claro, querida. Ótimo. Lydia convidou sua mãe também, então olhou para Jacob, prestes a pedir que ele fosse junto, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou e declarou. Olha só, estou atrasado para a escola. Lydia revirou os olhos. Ainda faltam 5 horas para a escola começar. Jacob sorriu. Então vou jogar alguns videogames. Vejo vocês à noite. Ele se teletransportou para a sala de jogos com pressa. Lydia bufou e olhou para Malia. E você? Não vou. Compras são chatas. Além disso, estou ocupada. Ocupada com o quê? Malia sorriu. Cogman e eu vamos caçar um rebanho de veados e pedir ao Jacob para trazê-los para Serendel. Se eles viverem aqui, comerem a grama mágica e respirarem o ar mágico, eles crescerão mais e ficarão ainda mais saborosos. Essa é uma boa ideia, Alison disse. Ela olhou para Cogman. Compre algum gado, 2 raças, uma para leite, uma para carne. Também pegue ovelhas, cabras, galinhas e todos os tipos de peixes deliciosos para colocar no lago. Mas verifique com o Jay primeiro. Imediatamente minha senhora, Cogman respondeu. Ele partiu para a sala de jogos para falar com Jacob e Malia o seguiu. Chris beijou Vitória em despedida e deixou Serendel. Stiles e Scott estavam prestes a sair também, mas Melissa os parou. Espere. Ela tirou $30 mil de seu anel. Aqui vão comprar algo legal para vocês. E digo para vocês mesmos, não desperdicem meu dinheiro com garotas, ou eu vou chutar o traseiro de vocês. Scott pegou o dinheiro. Quanto é isso? 30 mil dividam entre vocês. Scott beijou a bochecha dela. Obrigado, mãe. Stiles inclinou-se para um beijo, mas Melissa o parou com um olhar de nojo. Você está sujo. Vá tomar um banho. Certo. Obrigado pelo dinheiro. Stiles colocou um braço ao redor de Scott e o levou para fora da sala de jantar. Vamos. Vou comprar um novo motor, suspensão e rodas para o meu Jeep, e ajudar meu pai com algumas contas. E você? Scott sorriu. Vou comprar uma moto. Algo como a Ducati do Jacob. Capítulo 131. O projeto Ecossistema. No momento em que Cogman e Malia sugeriram adicionar mais animais a Serendel, Jacob se convenceu. O trio lançou seu projeto sem demora. Primeiro, eles se concentraram em veados. Eles se teletransportaram para a reserva de Beacon Hills, e Jacob puxou uma corda longa de sua dimensão de bolso. Malia se transformou em sua forma de coiote do tamanho de um cavalo. Com um brilho brincalhão nos olhos, ela se agachou, convidando-o a subir. Jacob sorriu, passou uma perna por cima de suas costas e segurou firme enquanto ela disparava pela floresta. Al! Ele gritou como um cowboy. Com facilidade treinada, Malia encontrou um rebanho de veados. Jacob girou o laço, pegando os veados um por um. Assim que cada animal era fisgado, ele abria um pequeno portal direto para as planícies de Serendel e os jogava suavemente para dentro. Cogman, enquanto isso, adotou uma abordagem diferente. Ele não se incomodou com cordas. Em vez disso, ele escolhia um macho, se preparava e, usando movimentos de karatê exagerados e quase cômicos, bloqueava, aparava e então desferia uma cabeçada suave, porém firme, que deixava o veado atordoado, mas ileso. Então ele o agarrava pelos chifres e o arrastava até Jacob, para depois ir alegremente atrás de outro macho, lutando novamente com seus movimentos de karatê cômicos e irritando-o até que o veado parasse de correr e começasse a revidar. Jacob e Malia pararam e apenas observaram, rindo e aproveitando o espetáculo, antes de enviar as criaturas confusas que Cogman trazia para eles através do portal. Eles reuniram mais de 300 veados antes de decidirem que era o suficiente. Ele instruiu Cogman a providenciar a compra de gado, ovelhas, cabras e outros animais domésticos, mas nada de porcos. Jacob nunca gostou de porcos. Com a caça local feita, Jacob e Malia foram para os céus. Usando uma mistura de poder de asas e velocidade de relâmpago, eles dispararam para o norte em direção a Yellowstone. Lá, eles trabalharam em conjunto, Jacob usando sua telecinese para levantar suavemente grupos inteiros de animais, enquanto Malia os reunia com rosnados baixos e o lampejo ocasional de eletricidade. Eles reuniram bisões, uapitis, alces, veados mula, veados de cauda branca, antilocapras, carneiros selvagens e cabras das montanhas, abrindo portais maiores para depositá-los nas paisagens espaçosas de Serendel. Ficando juntos mais tarde no topo de uma colina em Serendel, eles observaram os novos chegadores começarem a pastar cautelosamente na grama magicamente rica. Mal posso esperar para ver o que acontecerá com eles depois de alguns meses comendo grama mágica e respirando este ar, disse Malia, seus olhos brilhando com antecipação. Eles terão um gosto incrível. Sim, Jacob concordou sorrindo. E quanto a outros animais? Malia perguntou. Como pinguins. Não para comer, eles são fofos demais, eu quero mantê-los. Mas não há neve aqui. Eu posso consertar isso, disse Jacob. Eu posso controlar o clima de Serendel. Vou criar uma zona nevada com um lago congelado para eles, abastecido com peixes. Poderíamos adicionar raposas árticas, focas, fazer disso um bioma inteiro. Ok, vamos fazer essa coisa de bioma. A propósito, qual é o seu animal favorito? Meu animal favorito é o leão, disse Jacob. Mas se trouxéssemos uma alcateia para cá, eles comeriam tudo. Talvez nada de predadores por enquanto. Mas elefantes, girafas, zebras, gnus, mais antílopes, pássaros exóticos. Isso poderia funcionar. Não ficará lotado demais?
Nem de longe. Cogman mediu Serendel. É mais ou menos do tamanho da Califórnia. Qual o tamanho disso? Você conhece o Parque Nacional Serengeti? Onde eles filmam todos aqueles documentários de leões que você ama? Sim, é enorme. Cheio de animais. A Califórnia é 14 vezes maior que o Serengeti. Serendel é igual. Os olhos de Malia se iluminaram de empolgação. Então temos que trazer predadores, por favor. Lobos, tigres, leopardos e definitivamente leões e hienas. Você não pode ter leões sem hienas. Eu amo assistir às guerras deles. Jacob riu. Tudo bem, nós os traremos. Mas primeiro, vou remodelar algumas áreas e trazer peixes. Hoje à noite você e eu podemos libertar alguns animais de zoológicos pela Califórnia. Você quer dizer roubá-los? Libertar, Jacob corrigiu com um sorriso de lado. Os animais deveriam ser livres. Nós lhes daremos um lar de verdade. Mas leões de zoológico nem sabem caçar, e as hienas já são estúpidas o suficiente na natureza, muito menos as criadas em cativeiro. Eu quero alcateias selvagens de leões e clãs selvagens de hienas. Eu quero ver algumas guerras animais de verdade. Nós iremos para a África quando tivermos tempo e traremos alguns de volta. Por enquanto, vamos trabalhar com o que podemos conseguir. Malia sorriu. Tudo bem. Hoje à noite vai ser divertido. Jacob fechou os olhos e se concentrou em sua conexão com Serendel. Ao longe, várias montanhas de repente ganharam cumes brancos à medida que uma neve pesada começou a cair. Um lago novo e límpido formou-se em sua base. Então, ele voltou sua atenção para o enorme lago em frente ao palácio. Com o pensamento, ele o dividiu em dois, um menor, perfeito para nadar, e um maior, que ele logo encheria com vida aquática. Em seguida, ele esculpiu um rio sinuoso e um pântano extenso na paisagem. Malia observou as mudanças se desenrolarem. Por que dividir o lago? O pequeno é para nós, sem peixes, apenas água limpa. O grande será um ecossistema. E o novo lago perto das montanhas de neve também será cheio de peixes, para alimentar pinguins e focas. Entendo. Jacob a beijou. Tudo bem, vou estocar os lagos. Ele se teletransportou para fora de Serendel, voando rapidamente para o Oceano Pacífico. Ele mergulhou na água azul profunda e abriu um portal espacial maciço diretamente acima do lago maior de Serendel. Com um gesto abrangente de telecinese, ele puxou vastos cardumes de peixes, atum, salmão, robalo, truta, etc., junto com caranguejos, lagostas, camarões e até recifes de coral vibrantes, transplantando-os perfeitamente para seu novo lar. Ele repetiu o processo várias vezes até que o lago fervilhasse de vida. Em seguida, ele voltou para Yellowstone, reunindo lobos, ursos, castores, pumas, carcajus e lontras, colocando-os nas florestas e ao longo do novo rio. Ele visitou pântanos do sul para pegar jacarés e peixes de água doce, introduzindo-os no rio e no pântano. Quando ele terminou, o sol havia se posto. Jacob se teletransportou de volta para o palácio, lavou as aventuras do dia com um longo banho e juntou-se à sua família na sala de estar. Ele beijou suas esposas e se sentou. Vocês viram todos os animais que trouxe para cá? Sim, Alison disse, erguendo uma sobrancelha. Achei que você estava trazendo apenas alguns veados e gado, não o reino animal inteiro. E a propósito, Lyd acrescentou, aqueles ursos pardos que você trouxe perseguiram um rebanho de veados mula para o pântano. Prenderam-nos e começaram a matá-los sem nem mesmo comer. Eles enlouqueceram. Jacob se levantou. O quê? Vou esfolar esses ursos estúpidos e fazer tapetes com eles. Na verdade, senhor, Cogman interrompeu suavemente, é natural que os ursos façam isso. Eles são conhecidos por matar inúmeros filhotes sem comê-los imediatamente. Esse comportamento é chamado de matança excedente ou síndrome do galinheiro. Embora pareça um desperdício ou cruel de uma perspectiva humana, é uma estratégia de forrageamento altamente adaptativa para ursos em certos ambientes. E presumo que o senhor os trouxe de Yellowstone enquanto ainda estavam hibernando. Jacob sentou-se novamente. Sim. Foi difícil encontrar suas tocas, tudo estava congelado e coberto de neve. Ursos em Yellowstone normalmente hibernam de meados de novembro a março ou abril, Cogman continuou. Isso significa que os ursos que o senhor trouxe não comem há mais de 2 meses. Eles estão matando para estocar comida, não por malícia. Então o comportamento deles é culpa sua, senhor. Mas se desejar, posso ir matá-los. Ele sorriu maldosamente. Ou até mesmo esfolá-los vivos. Jacob suspirou. Deixe-os estar. Já que trouxe todo tipo de animal para cá, eles terão que aprender a se adaptar e coexistir. Eu comprei o gado e outros animais domésticos, Cogman disse. Eles chegarão amanhã a um rancho vazio que aluguei. O senhor precisará trazê-los para cá e criar uma área segura para eles. Eles são animais domésticos, não sobreviverão soltos perto de lobos, ursos e pumas. Eu sei, Jacob disse. Vou montar uma barreira natural para manter os animais selvagens a algumas centenas de quilômetros do palácio, e fazer um espaço confinado mais perto de nós para o gado. Longe o suficiente para que não os cheiremos ou ouçamos, mas perto para fácil acesso. Eles podem vagar e pastar livremente. Você pode recolher ovos e leite e armazená-los na cozinha. Abata alguns touros se necessário. E lembre-se, seja gentil com as vacas leiteiras. Não as bata. Eu nunca as bateria, senhor. Eu acreditaria em você, Jacob disse com um sorriso, se não tivesse visto o que fez com aqueles pobres veados esta manhã. Melissa parecia curiosa. O que ele fez? Ele estava dando cabeçadas neles e batendo neles com esses movimentos de karatê engraçados. Malia disse, sorrindo. Foi divertido de assistir. Jacob riu. Sim, alguns dos veados até revidaram. Foi hilário. Alison balançou a cabeça. Parece que vocês 3 se divertiram, mas falando sério, Cogman, nunca bata nas vacas. Elas são bonitas e fofas. Vacas não são fofas, Malia disse categoricamente. Vendo Alison e Lyd a encararem, ela sorriu. Não estou dizendo que Cogman deva bater nelas. Só estou dizendo que vacas são estúpidas e deliciosas. Jacob riu. Malia tem razão.
Vacas são muito deliciosas, e agora estou com vontade de comer carne bovina. Já preparei o jantar, senhor, Cogman disse. As damas estavam apenas esperando pelo senhor. Tudo bem, vamos comer, Jacob disse, levantando-se. Estou morrendo de fome. Enquanto se acomodavam ao redor da mesa de jantar, Jacob virou-se para Melissa. Você comprou um carro? Melissa balançou a cabeça. Não, vou apenas dirigir seu Aston Martin se quiser dirigir. Eu realmente gostei dele. Para o trabalho, Cogman insistiu em me levar. É meu dever como seu mordomo, minha senhora. E quanto a vocês, meninas? Jacob perguntou. Lembro que vocês queriam uma Ferrari ou algo assim. Lydia deu de ombros. Pensei sobre isso, mas então lembrei que não gosto de dirigir. Então não comprei. Eu também não gosto de dirigir, Alison acrescentou. Se eu tiver vontade, apenas pegarei um de seus carros ou motos emprestado. Eu quero comprar um carro, Malia anunciou. Um rápido. Você precisa aprender a dirigir primeiro, Jacob disse. Então você pode comprar o que quiser. Depois do jantar, Jacob e Malia vestiram roupas escuras e colocaram suas máscaras de nanotecnologia. Eles levaram Cogman e Kit com eles e começaram sua missão noturna, atacar zoológicos por toda a Califórnia. Movendo-se na velocidade do relâmpago, eles voaram de zoológico em zoológico. Em cada local, Cogman desativou as câmeras e os sistemas de segurança enquanto Jacob, Kit e Malia trabalhavam rapidamente. Eles levaram quase todos os animais, deixando para trás apenas um macho e uma fêmea de cada espécie. Um pequeno ato de misericórdia para que os zoológicos não ficassem completamente vazios. Ao amanhecer, eles tinham limpado todos os principais zoológicos do estado. O dia seguinte era sábado. Jacob e Malia dormiram até tarde, tomaram um café da manhã tardio com Kit e depois seguiram para a sala de estar. Com exceção de Noah, todos os outros estavam lá, Alison, Lydia, Melissa, Scott, Stiles, Chris, Vitória e Natalie estavam todos olhando para a TV. O que vocês estão assistindo? Malia perguntou. Animais desapareceram misteriosamente de todos os zoológicos da Califórnia, Stiles disse, olhos arregalados. Apenas um macho e uma fêmea de cada espécie foram deixados. O país inteiro está enlouquecendo. Algumas pessoas acham que foram alienígenas. Jacob, Malia e Kit caíram na gargalhada. Todos se viraram para encarar. Alison balançou a cabeça. Eu sabia que foram vocês. Lydia suspirou. Por que vocês sequestraram todos os animais? Jacob enxugou uma lágrima do olho. Porque Malia e eu queríamos leões, hienas e pinguins, e eu não estava com vontade de ir para a África ou Antártida. Então nós, os libertamos. Vocês não trouxeram apenas leões, hienas e pinguins, Alison apontou. Vocês levaram tudo. Jacob deu de ombros. Já que estávamos lá, pensamos que poderíamos libertar todos eles. Deixei um par reprodutor por bondade para que os tratadores não perdessem seus empregos. Alison suspirou. Bem, vocês fizeram o país inteiro enlouquecer. De novo. Os olhos de Stiles se estreitaram. Espere. O que você quer dizer com de novo? Alison ficou em silêncio, mas Jacob apenas deu de ombros. Eu fui o Coringa em Vegas. Eu sabia. Stiles exclamou. Chris franziu a testa. Por que você lutaria com o Minotauro na frente de todo mundo? Aquele Minotauro estava conduzindo um leilão ilegal, Jacob explicou, seu tom tornando-se sério. Eles estavam vendendo humanos e seres sobrenaturais como escravos, além de órgãos, sangue, ossos, até sujeitos vivos para experimentos. As meninas e eu libertamos os cativos e destruímos o lugar. Vocês fizeram bem. Eu odeio pessoas assim, Chris disse, embora sua expressão permanecesse preocupada. Mas por que fazer isso publicamente? Jacob deu de ombros. Achei que seria divertido. Pessoas inocentes morreram por causa disso. Sim, Jacob admitiu. Um homem morreu por minha causa. Não tenho desculpa. Fiz uma escolha egoísta de prolongar a luta para minha própria diversão e subestimei completamente a imprevisibilidade de uma multidão aterrorizada e a estupidez. Falta de autopreservação de uma pessoa bêbada. Serei mais cuidadoso da próxima vez. Melissa deu a ele um olhar preocupado. Existe uma próxima vez? Claro. Se eu encontrar mais pessoas assim, irei atrás delas. Posso até dar ao mundo outro show, mas me certificarei de que nenhum inocente se machuque. Prometo. Por favor, me leve com você, Stiles interrompeu ansiosamente. E me dê uma máscara igual à do Coringa. Eu sei que você tem. Claro. No momento, Cogman está monitorando algo que a SDS encontrou perto das águas do Alasca, algo que está afundando navios. Assim que eles localizarem, irei lutar contra isso. Você pode vir junto. Melissa parecia confusa. O que é a SDS? Seção de Defesa e Imposição Sobrenatural, Cogman explicou. Uma divisão do governo dos Estados Unidos dedicada a assuntos sobrenaturais. A maioria de seus agentes são seres sobrenaturais. Entendo. Jacob se levantou. Tudo bem, vou ver como os animais estão se adaptando a Serendel. Espere, vou com você, Lydia disse. Quero ver os pinguins. Talvez acariciá-los. Eu também, Alison acrescentou. Malia sorriu. Também vou. Quero ver se os leões já encontraram as hienas. Logo todos se juntaram a Jacob, e eles passaram as horas seguintes observando e interagindo com a nova vida selvagem. A certa altura, Malia até capturou um tigre siberiano. Ele lutou e resistiu no início, mas logo percebeu que não era páreo para ela. Derrotado, ele deitou obedientemente enquanto Malia orgulhosamente exibia seu novo animal de estimação, e as meninas se reuniram para acariciar o pobre e perplexo grande felino. Fim do vídeo.